Olá, boa tarde, gente. Feliz Páscoa também, é dia de Páscoa aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Michael, trabalho aqui no Day Trading Academy com o Marcelo e nós fazemos em português para você uma retrospectiva dos eventos da semana passada que talvez tenha um impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? Bom, depois da queda da sexta-feira passada, né, com a implosão do hedge fund particular Archegos Capital, segunda-feira abriu com bastante incerteza. A Archegos foi forçado a liquidar suas posições valendo uns 20 bilhões de dólares. Firma particular, isso, enorme quantidade de dinheiro, está afetando muitos outros firmas e indivíduos, e pois valores a este nível não estão isolados, não, estão interligados. Tem que ser. Bancos estão sob muita pressão. Os ativos que foram vendidos para cumprir com as chamadas de margem, né, abaixaram muito em valor. O que aconteceu? O que aconteceu foi o inverso do que aconteceu com o GameStop, né, que muita hedge fund estava apostando que o preço de GameStop ia baixar, né? Negócio que Archegos Capital estava apostando que Viacom, Baidu, qual foi outro que não me lembro agora, Discovery, que iam continuar subindo, não tinha razão por que não, né? Então apostaram e levaram muita alavancagem a esta posição e na verdade saiu um relatório que abaixou um pouco da ação, né? Ficou um pouco mais alto do que deve e ficou baixando e houve uma chamada de margem e eles não podiam realmente cobrir, tinham que pagar, tinham que ser liquidados todas essas posições. Então, você tem nesse mercado, o problema iniciou com o quê? Com o Viacom e essas outras ações baixando em valor, né? Então, ninguém quis comprar. Já estava baixando, estava em venda, né? Mas ninguém quer comprar essas ações que estão em venda. Daí, de repente, 20 bilhões de dólares em valor dessas ações tem que ser vendido, tem que ser liquidado, colocado no mercado. Ninguém quer comprar e, de repente, esse montão de ações que agora estão não somente disponíveis, mas tem que ser vendido agora, né? Quer dizer que o preço então vai baixar muito, pois ninguém quer. Só barato, né? E realmente bancos estão perdendo muito dinheiro. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. É muito parecido com a avareza que foi amontoando, causando a grande queda em 2008. Muito parecido mesmo. Os ativos que foram vendidos para cumprir com o chamado de margem abaixaram muito em valor, ações perdendo até 40% da sua capitalização no mercado, né? Por nenhuma culpa das firmas, das empresas. Não deve ser possível manipular desta maneira, né, de ser mexido. Eles mesmos que são vítimas disso, pode bem ser os tremores iniciais da próxima grande crise financeira, né? É bem parecido com o que aconteceu em 2008. Na terça-feira, ações baixaram, investidores caindo fora de ações de tecnologia com rendimentos de títulos subindo a altas de 14 meses. Investidores reconheceram pechinchas nas ações de tecnologia e há semanas que já têm sido vendidos, então ganharam na quarta-feira essas ações de tecnologia. Pessoas disseram, então o negócio está barato agora, eu sei que está baixando, mas eu acho que é barato demais, realmente vale mais do que agora está sendo vendido. Então investidores começaram a comprar, ganharam na quarta-feira boiando o S&P 500 e Nasdaq, onde muitas dessas ações residem. Investidores esperando a próxima rodada de estímulo. Acabou de ser assinado o projeto de estímulo, né? E distribuído. Agora é um chamado projeto de melhorar infraestrutura, né? O governo, esta vez, imprimindo
e injetando 4 trilhões de dólares na economia. O dobro do pacote enorme que acabou de ser aprovado no mês passado sob o nome alívio para Covid, né? Alívio da pandemia. E só 9% realmente foi a projetos e realmente alívio dessas coisas. E os outros 91% desse enorme 2 trilhões, 1,9 trilhões de dólares foi outros projetos, né? De bobeira mesmo. E agora parece que é a mesma coisa, né? Infraestrutura, parece que todo mundo afirma assim, então vamos consertar nossas ruas, nossos pontes, nosso tal, né? Infraestrutura de transmissão de energia, claro que é necessário, e bom, vamos fazer. O problema é que 4 trilhões mesmo, será que tudo isso vai ser utilizado em infraestrutura? Não, eles estão querendo implementar projeto verde, né? É tudo coisa ambiental e tal, que não realmente tem chance de ser viável economicamente. Pois é, estão tentando injetar a sua ideologia nisso. Parece que o objetivo é forçar os Estados Unidos a falência ou hiperinflação, ou as duas. É triste, realmente é triste ver. Como se pode imaginar, apresentado com dinheiro fácil, né? Pelo menos no curto prazo, os mercados reagindo de maneira super positiva. É como dar bombom a uma criança, claro que vai ser feliz. O dia encerrou misto com ganhos continuados nas ações de tecnologia. Os 3 índices principais postando seus quartos trimestres com ganho em seguida, né? Apesar do ganho trimestral, o Nasdaq, onde residem as famosas ações FANG, né, sofreu sua primeira queda mensal desde novembro. Quinta-feira apresentou um ganho SP500 superando o marco de 4.000 pela primeira vez. O Dow, pois é, não é nem notícia ainda, já não é notícia o índice atingir uma nova alta, pois acontece quase todos os dias. O Dow falta só 0,3% para bater um novo recorde. Mercados nos Estados Unidos permaneceram fechados no feriado da sexta-feira, da Semana Santa, né? Ações dos Estados Unidos encerraram mais altas esta semana, Dow ganhando 0,2%, SP500 ganhou 1,1% e o Nasdaq 2,6% positivo para a semana, né? Depois de toda a venda das ações de tecnologia, impressionante. Índices mundiais conseguiram frear a enorme queda da sexta-feira prévia na segunda-feira esta semana, terça-feira outro dia de subida, como foi em geral o resto da semana. O DAX da Alemanha atingiu novas altas 2 vezes esta semana e superou o marco de 15.000 pela primeira vez. Parabéns! Fábricas na zona do euro estão vendo o crescimento mais rápido do que em 24 anos. Caramba, né? Bom sinal de recuperação da pandemia. O DAX teve melhor semana na Europa, subindo 2,4%. A Europa foi toda tecnicamente positiva, mas Suíça só ganhou 0,01%. Istambul merece menção, pois ganhou 3,3,5%, né? Das Américas, por maior parte mais altos, só México que sofreu perda esta semana por 0,3%. A Bovespa ganhou 0,4%, parabéns. E a Argentina, sempre volátil, ganhou 3,3%. Da Ásia também com resultados mistos, pior foi Indonésia, caindo 3,1%. E Japão ganhou 2,3% e Coreia do Sul ficou 2,4% positivo. Bitcoin ganhou 3% na segunda-feira, nem na semana, segunda-feira, para superar 58 mil, e próximo dia outros 2% na terça-feira, superando 59 mil dólares por moedinha digital. Opiniões ainda variam se poderá permanecer viável ou não, isso é Bitcoin, se é bom investimento ou não, né? Fala para dois economistas, você vai receber 4 opiniões. No entretanto, continua a apreciar. Até o fim da sexta-feira, cujo feriado o Bitcoin não observou, né? Continua a ser negociado. O Bitcoin encerrou em 59.244 dólares, tendo ganho para a semana 6,1%. Tanto PayPal quanto Visa anunciaram esta semana que logo aceitarão Bitcoin, né, como forma de pagamento.
Capacidade de refinarias de petróleo na China tem triplicado desde o ano 2000 e se continuar a esse ritmo, colocará a China em primeiro lugar do mundo com novas refinarias. Sem dúvida, esta nova capacidade será implementada para exportar mais petróleo, claro, colocando assim em perigo de serem economicamente inviáveis as refinarias da Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e até a Austrália e as Filipinas. Então, pode haver uma virada do espaço do jogo ali na Ásia. A promessa de tanta nova capacidade, mais novas restrições e mais novas restrições na França e Alemanha, essas são as razões porque o preço de petróleo está baixando. O OPEP também, esta promessa de mais nova capacidade, novas restrições na França e Alemanha, quer dizer que essas restrições vão continuando, quer dizer que haverá falta de demanda para petróleo. O OPEP reclamando publicamente da falta de demanda, todo mundo sabe, mas o OPEP não tem falado muito sobre isso, e agora é oficialmente divulgado e reconhecido em público. Tudo isso deprimiu os preços de petróleo na quarta-feira, mas daí a OPEP afirmou sua confiança na volta de demanda por divulgar que produção será aumentada por 2 milhões de barris por dia entre maio e julho, e vai manter por enquanto os cortes em vigor, por enquanto, né? Depois vai aumentar, então tem que diminuir para a produção para elevar os preços, mas esse é o foco, né? Elevar os preços de petróleo, mas eles já estão com plano devido a a expectativa de volta de demanda, já estão com planos de aumentar a produção, né? Então, eles já olharam na sua bolinha de cristal e viram isso. Então, isso tem o efeito de animar o mercado. Refinarias nos Estados Unidos aumentaram produção esta semana, antecipando muita expansão em viagens terrestres, tanto terrestres quanto aéreas. Eu ouvi esta semana que também pilotos estão sendo chamados para, pilotos em furlough, né, que não demitidos, mas colocado ao lado, chamados de volta para começar a voar outra vez. A expectativa de mais demanda aumentou preços na quinta-feira. WTI, veja só, expectativa de mais demanda, né? Emoção que rege no mercado, não? Fundamento sim, claro, mas faltando presença de fundamentos, realmente a demanda aumentando, pelo menos a expectativa de demanda, mas isso também pode virar rapidamente. WTI dos Estados Unidos ganhou 0,7% essa semana, encerrando em $60,97 por barril. Brent Internacional ganhou 0,4%. Preços permanecem por volta de altas de 14 meses. Já faz décadas que dólares dos Estados Unidos não estão diretamente ligadas a ouro ou prata, mas um deputado federal apresentou um projeto de lei esta semana que eliminaria mais-valias fiscais em ganhos em investimentos de barras ou moedas de ouro ou prata. Quer dizer, em efeito, ele está virando estes metais em tipo moeda oficial, né? Sem circulação. Alguns estados já o fizeram e outros estão contemplando. Seria interessante. Esse é o tipo de imposto que, pelo menos os Estados Unidos, tem, né? Se você ganhar no seu investimento, você tem que pagar uma boa porção disso ao governo. Ouro sofreu sua maior perda trimestral desde 2016, caindo 9,5%. Outros fatores incluem o dólar mais forte e rendimentos de títulos relativamente altos. Ouro continua a queda, encerrando 0,2% negativo para a semana em $1.731 por onça. Prata, por sua vez, perdeu 0,4% esta semana. Bancos Nomura, do Japão, e Credit Suisse estão encarando perdas de bilhões de dólares e regulamento minucioso depois que Archegos Capital foi inadimplente em cobrir seus investimentos derivados com altíssima alavancagem. Por que o banco agora está sob escrutínio? É porque
porque foram os bancos que garantiram, né, o pagamento de tudo isso, e agora está sendo divulgado quanto a alavancagem que esse cara tinha. Estava meio escondida, né? Ações da Nomura caíram mais de 14% e Credit Suisse perdeu 11,5% na notícia, num só dia, né? Foram os bancos que garantiram as posições da Archegos Capital. As ações fundamentais dos derivados que engatilharam as chamadas de margem perderam grande também. A chamada de margem foi uma venda forçada das posições enormes alavancadas, como eu expliquei antes, né? Estas vendas de muitas ações, tudo bombardeando o mercado de vez, enquanto o preço já estava caindo e ninguém quis comprar, só serviu para forçar o preço ainda mais para baixo. Viacom e Discovery caíram 20% na sexta-feira passada. Na segunda-feira, Viacom caiu outros 7% e dentro de uma semana perdeu mais de 50%. Discovery perdeu 40%, mais de 40% numa semana. Baidu, outra ação chinesa, né, que perdeu muito, caiu mais de 20% na segunda-feira. Rendimentos de títulos estão incrementalmente aumentando. O de 10 anos está acima de 1,77%, que é uma alta de 14 meses. O título de 30 anos agora está em 2,46%, quase 2,5%. O dólar também está ganhando 3,5% cumulativo no primeiro trimestre. Títulos aumentaram ainda mais na sexta-feira depois de um bom relatório de emprego em março. Se lembra que quando os títulos, a taxa de juros dos títulos aumenta, quer dizer que há menos demanda desses títulos. É um pouco o inverso, né? Quer dizer, normalmente que pessoas têm mais apetite para risco, então eles fogem de títulos que têm baixo rendimento para o mercado de ações, e isso faz com que os rendimentos subam. China está dominando Hong Kong ainda mais, inteiramente reformou o sistema eleitoral. Reformou tudo, né? Quase que acabando com a representação democrática, preservaram a aparência de democracia, mas na verdade não existe mais, né? É China, esperava o quê, né? E querem o mesmo totalitarismo instituído no resto do mundo. E de preferência que China seja quem rege, né? Tudo isso que é o plano com o programa Belt and Road. Cuidado, não existe almoço grátis, não. Eles sempre querem alguma coisa. Nesse caso, é de realmente reinar sobre seu país, né? Extorsão e tudo isso. Empresas particulares nos Estados Unidos acrescentaram vagas de emprego por 517 mil em março, bom número, que é mais que em 6 meses, o acréscimo de quase 300% sobre as novas vagas adicionadas em fevereiro. O fator principal foi as vacinas, né? Então, graças a presidente Trump, né? A taxa de desemprego nos Estados Unidos está atualmente em só 6%, porém ainda mais de 8 milhões de vagas abaixo do nível pré-pandemia. Novos pedidos de fábricas nos Estados Unidos, uma alta de 38 anos, indicam fortemente uma recuperação para vir. Outro exemplo é Boeing. Boeing está lentamente apreciando depois da reaprovação do avião 737 MAX, e ao passo que linhas aéreas se recuperem da pandemia. Pedidos antigos em espera, né, durante a pandemia, e novos pedidos estão agora para serem cumpridos. Especificamente, esta semana foi Southwest Airlines, que voa exclusivamente aviões Boeing 737, entrou com um pedido para modelo 737 MAX, né? Esta aceitação por uma linha aérea principal pode abrir a porta para outras linhas aéreas fazerem pedidos também. Ações da Boeing ganharam 2,3% em resposta a esta notícia. Boeing já tem ganho 17% em 2021 e 68% nos últimos 12 meses. A Tesla divulgou que foram entregues 184 mil carros no primeiro trimestre, que é um novo recorde. Então Tesla está indo bem, pelo menos nisso.
O canal de Suez finalmente livre do engarrafamento causado pelo navio de contêineres Ever Given. 10 rebocadores, dragas e retroescavadores trabalharam uma semana e meia para desencalhar o navio que conseguiu bloquear o canal inteiro, né, impedindo o trânsito de 422 navios. Alguns tinham que circunnavigar África pelo que é Cape of Good Hope, creio que se chama, né? As interrupções, longe pra caramba essa viagem, quando se pode transitar direto para mar Mediterrâneo através do Suez Canal. As interrupções em cadeias de suprimento já sob estresse podem demorar meses para serem ajeitadas, né? Boa notícia para quem quer contrariar a absurdez. A cidade de Nova York tentou processar 5 petroleiros para ganhar dinheiro para lidar com problemas que Nova York diz ser causados por aquecimento global. Mas o processo foi negado pelo Tribunal Federal de Apelação. Toma! Já falamos da China agir de maneira agressiva e totalitarista com Hong Kong. A Rússia está agindo de maneira semelhante com a Ucrânia, instalando suas forças armadas perto das fronteiras com a Ucrânia, né? Há uma porção significativa da população que é leal à Rússia. A Ucrânia alega que estes separatistas que gostariam de dividir o país sistematicamente violaram uma ordem de cessar-fogo que foi instituído ano passado, julho de 2020. Ambos os lados estão culpando o outro, mas há essa situação. A Rússia está tentando dominar a Ucrânia. Entretanto, o chefe russo de relações internacionais disse que na quinta-feira que relações com os Estados Unidos e seus aliados estão em piores condições que nunca e não há previsão da volta do embaixador russo aos Estados Unidos. Soube que ele foi embora, né? O embaixador russo foi recolhido depois que o presidente Biden falou em entrevista que ele acha o presidente Putin um homicida. Fala bem, né? Biden disse que é a hora de linha dura com a Rússia e se contraste com a administração Trump. Caramba, né? A esquerda política tem sempre acusado o presidente Trump de ser permissivo ou até fraco com a Rússia Putin, algo que é longe da verdade. Cuidado quando você viaja no espaço perto do planeta Terra. Um asteroide passou bem pertinho, classificado como potencialmente perigoso. Quão perto mesmo? Boa pergunta. 2 milhões de quilômetros, ou seja, 5 vezes a distância entre nosso planeta e a Lua. Cuidado por aí, né? Asteroides não param não, nem para você nem para mim, né? Boa semana para vocês, sem engarrafamentos nem colisões. Até a próxima. Tchau.